Em outubro, Chicago cheirava um concreto molhado e gases de escape. Empurrei a porta giratória do edifício Wexler, apertando o casaco contra a garoa fria que havia começado uma hora antes. A reunião tinha corrido bem, melhor do que o esperado, na verdade. 3 horas a traduzir documentos jurídicos complexos para uma empresa multinacional, e eles já tinham mencionado que queriam prolongar o contrato para o próximo trimestre. O meu portátil estava lá em cima, na mesa da sala de conferências. Eu iria buscá-lo amanhã de manhã, a caminho da minha próxima reunião. Estava cansada demais para voltar agora, e, sinceramente, meu cérebro precisava de uma pausa das telas e do jargão técnico. O sinal da faixa de pedestres piscava em branco. Saí da calçada, calculando mentalmente se teria tempo de terminar a revisão do contrato em português antes do jantar de aniversário da Jessica no sábado. Provavelmente se eu trabalhasse sem parar. Um movimento chamou minha atenção. Um homem em um terno caro cinza escuro entrou diretamente no cruzamento, vindo da esquina oposta. O telefone pressionado contra a orelha, a cabeça inclinada em concentração. Completamente inconsciente, o caminhão apareceu do nada. Não é verdade. Ele estava lá, descendo a rua a uma velocidade que gritava errado. O semáforo brilhava em vermelho, constante, vermelho inconfundível. Mas o veículo enorme não estava a abrandar. O tempo se fragmentou em cristais. Os sapatos engraxados do homem no asfalto molhado, a grade do caminhão refletindo a luz da rua. A minha bolsa escorregou do meu ombro quando me lancei para a frente. Mexa-se. A palavra saiu da minha garganta, mas eu já estava em movimento. As minhas mãos bateram no peito dele, empurrando com toda a força do meu 1,65 de altura. Ele era sólido, imóvel, até que de repente não era mais. Caímos com força. O pavimento aproximava-se rapidamente de nós, mas no último segundo, ele virou-se, absorvendo o impacto. Os seus braços envolveram-me, puxando-me contra ele enquanto rolávamos. O vento do caminhão bateu-me no rosto. Perto. Tão assustadoramente perto. O cascalho perfurou o meu joelho através do tecido rasgado. O meu pulso direito dobrou-se de forma errada, enviando uma dor lancinante pelo meu antebraço. Depois, silêncio. Apenas o chiado dos pneus na estrada molhada a desaparecer na distância. O peito dele subia e descia sob a minha bochecha. Tecido caro, seda ou algo parecido. O cheiro de cedro e algo mais escuro, mais rico, impregnava-o. O meu coração batia tão violentamente que pensei que as minhas costelas fossem partir-se. "Estás ferida?" A voz dele ressoou no peito antes de chegar aos meus ouvidos. Com sotaque, mas eu ainda não conseguia identificá-lo. Controlada, apesar do que acabara de acontecer, levantei-me, com uma dor lancinante no pulso. "Estou ferida. Quase morreste." Ele sentou-se com uma graciosidade fluida que não deveria ser possível depois daquela queda. Os olhos escuros encontraram os meus, avaliando-me. Maçãs do rosto salientes, queixo forte sombreado por barba por fazer e uma fina cicatriz cortando o lado direito do queixo. Bonito de uma forma que parecia perigosa. "Salvaste a minha vida. Entraste no trânsito como uma idiota completa." As palavras saíram em italiano antes que eu pudesse impedi-las. A adrenalina me deixou imprudente. Que tipo de pessoa atravessa a rua sem olhar? "A tua mãe nunca te ensinou habilidades básicas de sobrevivência?" As sobrancelhas dele se ergueram quando ele respondeu. O italiano dele era impecável. O sotaque regional o colocava em algum lugar perto de Milão. "A minha mãe me ensinou muitas coisas. Aparentemente, a consciência não estava entre elas." Eu pisquei. "Ótimo. Claro que ele falava italiano." "Claro. O teu pulso." Ele estendeu a mão para o meu braço. As suas mãos estavam quentes, apesar da noite fria. Toque cuidadoso enquanto examinava o inchaço que já se formava. "E o teu joelho está a sangrar." Olhei para baixo. O tecido das minhas calças estava rasgado, revelando uma ferida sangrenta. A dor escolheu aquele momento para se manifestar plenamente, aguda e insistente. "Estou bem. Preciso de ir." Um veículo apareceu na berma. SUV preto, janelas escurecidas a ponto de parecerem portais para o nada. Mais 3 veículos apareceram atrás dele, bloqueando o cruzamento. As portas abriram-se com precisão sincronizada. Homens emergiram. 4 deles apenas do primeiro veículo, todos vestidos de preto, todos movendo-se com determinação.
O que se aproximou de nós primeiro tinha fios prateados no cabelo escuro e movia-se como se a violência fosse uma língua que ele falava fluentemente. Chefe. A palavra foi dita em voz baixa. Urgente. Os seus olhos percorreram o homem que eu empurrei, catalogando cada detalhe. Está ferido? Chefe, o gelo cristalizou no meu estômago. O homem ao meu lado estendeu a mão para me ajudar a levantar. Não estou ferida, Franco. Graças a... Ele olhou para mim com uma pergunta no olhar. Hannah. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Graças a Hannah. Ele não soltou a minha mão depois que me levantei. Ela precisa de cuidados médicos. Eu realmente não preciso. Está a sangrar e o seu pulso está inchado. O seu tom não deixava margem para discussão. Franco, leve-a ao Dr. Castellano. Espere, eu não posso simplesmente... Mais homens apareceram. De onde eles tinham vindo? Dois posicionaram-se no cruzamento, redirecionando o tráfego mínimo da madrugada. Outro falava rapidamente ao rádio. A eficiência era de nível militar. Isso não era normal. Pessoas normais não tinham escoltas armadas. Pessoas normais não tinham equipas que se materializavam das sombras. Menina Hannah. A voz de Franco mantinha uma cortesia firme. Por favor, deixe-nos garantir que está bem. Vou chamar um táxi. Moro perto. Posso... Insisto. O homem de fato, aquele que eu tinha salvado, aproximou-se. Os seus olhos fixaram os meus e vi algo neles que fez o meu coração parar. Não era exatamente uma ameaça. Promessa, talvez. Arriscou-se por uma estranha. Deixe-me garantir que esse risco não a deixou ferida. A porta traseira do SUV estava aberta, à espera. Testei o meu peso. A dor no pulso subiu pelo meu braço e o meu joelho tremeu. O meu telemóvel ainda estava debaixo de um carro estacionado e a minha identificação estava algures na passadeira. Correr significava mancar as cegas, sem maneira de ligar para ninguém. Todos os meus instintos gritavam para correr, mas a minha bolsa ainda estava na rua. O conteúdo espalhado. O meu telemóvel tinha escorregado para debaixo de um carro estacionado. E, honestamente, o choque estava a instalar-se, fazendo as minhas pernas parecerem desconectadas do meu corpo. Só cuidados médicos. Depois vou para casa. Claro, ele gesticulou em direção ao veículo. O interior cheirava a couro e algo que eu não conseguia identificar. Limpo, caro. Os bancos envolviam-me como um luxo que eu nunca tinha experimentado. O homem sentou-se ao meu lado. Franco ocupou o banco do passageiro da frente. O motorista nunca se virou. Entramos no trânsito suavemente. Através da divisória, ouvi Franco a falar rapidamente em italiano. As palavras passaram automaticamente pelo meu cérebro de tradutor. Muito perto. Alguém vai responder por isso. A polícia já está no local. O motorista respondeu. Procedimento padrão. Acidente de trânsito. Falha nos travões. Certifique-se de que é exatamente isso que eles acreditam. A voz de Franco baixou. E descubra quem era o dono daquele caminhão. Quero nomes até de manhã. As minhas mãos começaram a tremer. Pressionei-as contra as coxas, tentando esconder. O homem ao meu lado percebeu mesmo assim. Ele não disse nada, mas sentia a sua atenção mudar. Senti o peso do seu olhar. Para onde estamos a ir? Consegui perguntar. Para um lugar seguro, ele respondeu. Um lugar onde possamos garantir que você está realmente bem. Eu nem sei o seu nome. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, Mateu, apenas um nome. Mas a forma como os ombros de Franco se tensionaram ao ouvir o nome disse-me tudo o que eu precisava de saber. Eu tinha salvado alguém importante, alguém poderoso, alguém perigoso. E agora estava num carro com homens armados a conduzir pela noite de Chicago, que de repente parecia cheia de sombras que eu nunca tinha notado antes. A consciência voltou em fragmentos, lençóis de seda contra a minha pele. O zumbido distante de máquinas. Um cheiro que eu não conseguia identificar. Antisséptico misturado com algo floral. Os meus olhos se abriram para uma escuridão desconhecida. Não era o meu apartamento. Definitivamente não era o meu apartamento. O teto era muito alto, pintado de um cinza suave que refletia a luz de algum lugar que eu não conseguia ver. O meu pulso direito latejava com uma insistência surda, envolto em uma bandagem branca imaculada que se estendia até a metade do meu cotovelo. O pânico surgiu. Sentei-me demasiado depressa e a sala inclinou-se. Calma. A voz de um homem, calma e profissional. Ele surgiu de uma cadeira que eu não tinha reparado. Mais velho, talvez com 60 anos, com óculos de armação metálica e cabelo grisalho.
Está em segurança, menina Reed. Sou o Dr. Castellano. Onde estou? A minha garganta estava seca. Um local seguro. Ele aproximou-se, verificando as minhas pupilas com uma lanterna que me fez piscar. Desmaiou há aproximadamente 3 horas. Queda de adrenalina combinada com choque. Resposta fisiológica perfeitamente normal a uma experiência de quase morte. 3 horas. Olhei para o meu pulso nu e vi um relógio na mesinha de cabeceira. 3h17 da manhã. O meu telemóvel. Preciso do meu telemóvel. A minha amiga Jessica estava à minha espera. Já está tratado. Franco apareceu na porta como se tivesse sido chamado. Com a melhor iluminação, pude vê-lo mais claramente. Fato elegante, olhos ainda mais elegantes. Um homem que não deixava escapar nada. Os seus pertences estão aqui. Vamos devolver tudo em breve. O Dr. Castellaniano terminou o exame, verificando o meu pulso enfaixado com dedos delicados. Entorse leve, sem fratura. Mantenha-o elevado e com gelo durante as próximas 48 horas. O seu joelho foi limpo e enfaixado. Os arranhões são superficiais. Deve sarar dentro de uma semana. Certo. O joelho. Olhei para a ligadura visível por baixo da bainha das calças de treino emprestadas que definitivamente não eram minhas. Quem mudou a minha roupa? Uma funcionária. O médico assegurou-me. As suas roupas estavam rasgadas e ensanguentadas. Estas são temporárias até poder recuperar as suas. Ele saiu com um aceno de cabeça e o Franco entrou com a minha mala. O meu telemóvel estava em cima, com o ecrã escuro. Jessica? Perguntei, pegando nele, à espera da tua chamada. Não contactamos ninguém em teu nome. Desbloqueei o telemóvel. 17 chamadas perdidas. 12 da Jessica, 5 de números desconhecidos. O meu estômago deu um nó enquanto eu marcava o número. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Hannah. Meu Deus, onde estás? Estou a ligar há horas. Quase chamei a polícia. Estou bem. Sinto muito, Jess. Aconteceu uma coisa. Um acidente. Estou bem, mas não posso explicar agora. Que tipo de acidente? Estás ferida? Precisas que eu vá buscar-te? Olhei para Franco, que observava sem expressão. Não, estou bem. Só preciso de resolver algumas coisas. Explico mais tarde. Prometo. Desculpa ter te assustado. A mentira tinha um sabor amargo. Mas o que eu poderia dizer? Que tinha salvado um homem que era algum tipo de chefe do crime e agora estava no seu quê? Complexo de refúgio. A preocupação de Jessica transparecia pelo telefone. Tens a certeza de que estás bem? Tenho a certeza. Ligo-te amanhã ou mais tarde hoje, tecnicamente. Despedimo-nos, mas eu podia ouvir a dúvida na voz dela. Ela conhecia-me muito bem. Também preciso de ir buscar o meu portátil, disse ao Franco, pousando o telefone. Deixei-o no edifício Wexler, na sala de conferências do 15º andar. Preciso dele para trabalhar. Vamos organizar a sua recuperação pela manhã. O Sr. Grimmel gostaria de falar contigo agora. Claro que sim. Levantei-me, testando o meu peso no joelho lesionado. Sensível, mas suportável. Deixa-me adivinhar. Não é realmente opcional. A expressão de Franco poderia ser de diversão. Difícil dizer. Ele tem estado preocupado com o teu bem-estar. A suíte dava para um corredor que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Madeira polida, obras de arte que pareciam originais, iluminação projetada para destacar em vez de iluminar. Franco me conduziu por uma série de curvas que tentei memorizar, mas não consegui. Paramos em uma porta dupla. Ele bateu uma vez e a empurrou para abrir. O escritório era masculino e preciso. Janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte de Chicago, ainda brilhando apesar da hora. Mateo estava em silhueta contra elas, com o telefone no ouvido, falando rapidamente em italiano, que o meu cérebro exausto traduzia automaticamente. Não me importa o que for preciso. Descubra quem era o dono daquele veículo antes do nascer do sol. Ele virou-se quando entramos, terminando a chamada sem preâmbulos. Com melhor iluminação, pude vê-lo direito. Alto, facilmente com mais de 1,80 m. O fato caro de antes tinha sido substituído por calças escuras e uma camisa branca com mangas arregaçadas. A informalidade, de alguma forma, tornava-o mais intimidante, não menos, Hannah. Ele apontou para uma cadeira de couro em frente à sua secretária. Como te sentes? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Metaforicamente falando, sentei-me porque o meu joelho estava a doer. Posso ir agora? Direto. Agradeço isso.
Ele dirigiu-se à secretária, mas não se sentou. Infelizmente, a situação é mais complicada do que um simples acidente. Franco pegou num tablet, tocou no ecrã e entregou-mo. As imagens da câmara de segurança eram reproduzidas em preto e branco granuloso. O cruzamento, o caminhão a aproximar-se, eu a empurrar Mateo, o veículo a desviar-se, na verdade a desviar-se na nossa direção no último segundo. Observe o motorista, disse Mateo baixinho. Eu rebobinei, concentrando-me. O rosto do motorista ficou visível por talvez 2 segundos. Jovem, talvez 30 anos. Os olhos fixos em Mateo com uma intenção inconfundível. Sem pânico, nenhuma tentativa de parar, apenas aceleração. Não foi um acidente, concluiu Mateo. Não, alguém tentou me matar esta noite. E você, Hannah Reed, 27 anos, tradutora freelancer especializada em análise de contratos e documentação jurídica, morando em 1847 West Addison, atualmente entre clientes importantes, mas com 3 projetos ativos. Acontece que estava no lugar errado na hora errada. O gelo cristalizou nas minhas veias. Você me investigou. Eu protejo os meus interesses. Você salvou a minha vida. Isso torna-a relevante para esses interesses. Quer dizer que sou uma testemunha. As palavras saíram sem emoção. A polícia já está no local. Franco falou da sua posição junto à porta. Eles vão concluir que foi uma falha mecânica. Mau funcionamento da linha de travagem. O registro do caminhão remete para uma empresa de fachada que não levará a lado nenhum. Mas alguém queria o Sr. Grimmel morto e esse alguém pode ter reparado em si. Olhei para os dois. Pode ser. Mateo finalmente sentou-se, recostando-se com um controlo que sugeria que ele nunca se movia sem um propósito. Várias câmaras de segurança capturaram o incidente. Algumas são públicas. Se quem orquestrou isso for meticuloso, irá rever as imagens. Eles irão vê-lo, verão que você me salvou, e podem questionar-se se você é alguém que eu conheço, alguém importante para mim. Mas não sou ninguém, eu apenas... Tu agiste por instinto, eu entendo, mas a percepção importa mais do que a realidade no meu mundo. Os olhos dele fixaram os meus. Estou a oferecer proteção, vigilância discreta por alguns dias, enquanto determinamos se tu realmente estás em risco. E se eu recusar, então tu sais por aquela porta, voltas para a tua vida e esperas que eu esteja errado sobre o perigo. Ele abriu os braços. A escolha é tua. Pensei no meu apartamento. A fechadura frágil. A escada de incêndio que não chegava ao chão. A vizinha que deixava as janelas abertas à noite. Quanto tempo? 1 semana, no máximo, menos se identificarmos e neutralizarmos a ameaça rapidamente. Tenho prazos de trabalho, clientes que dependem de mim. Terá internet, privacidade, tudo o que precisa para trabalhar remotamente. Considere isso uma medida de segurança temporária. Todos os meus instintos gritavam para fugir. Mas as palavras de Franco ecoavam na minha cabeça. Alguém queria Mateo morto. Alguém organizado o suficiente para adquirir um caminhão, descobrir a sua localização, executar um ataque no centro de Chicago. Alguém que poderia vir à procura de testemunhas. Ok, ouvi-me dizer, mas preciso do meu portátil e das minhas roupas. E você vai explicar exatamente de que tipo de proteção estamos a falar. Condições justas. Mateo acenou com a cabeça para Franco. Leva-a para casa. Deixa-a reunir o que precisa. No mínimo 2 homens para escolta. A viagem de volta ao meu apartamento aconteceu num silêncio tenso. Sentei-me no banco de trás de mais um SUV preto, observando ruas familiares passarem na escuridão antes do amanhecer. Franco entregou-me a minha mala, o meu telemóvel, tudo intacto, exceto a minha sensação de segurança. O meu prédio parecia mais degradado do que o normal, sob o brilho intenso das luzes da rua. Franco e outro homem, mais jovem e mais corpulento, acompanharam-me até as escadas. Eles esperaram do lado de fora enquanto eu arrumava rapidamente uma mala. Computador portátil, carregador, roupas para 1 semana, produtos de higiene pessoal, a foto emoldurada da Jéssica da minha mesinha de cabeceira. A normalidade dos itens parecia absurda. Liguei o meu portátil o tempo suficiente para enviar um e-mail ao meu cliente do contrato Wexler, pedindo desculpas pelo atraso e anexando a tradução concluída. Em seguida, enviei mensagens rápidas aos meus outros clientes ativos, explicando que uma emergência familiar exigia que eu trabalhasse remotamente por vários dias.
Não era mentira. Exatamente. A minha família de uma pessoa estava a passar por uma emergência. Franco estava ao telefone quando eu saí. Ele terminou a ligação quando eu tranquei a porta. Tudo o que precisa por enquanto. O jovem pegou a minha mala sem perguntar. Eles me acompanharam escada abaixo e eu percebi que era isso. Era assim que era a proteção. Vigilância constante. Perda de privacidade. Tudo porque eu tinha reagido sem pensar. O SUV esperava na calçada com o motor ligado. Quando arrancamos, vi outro veículo do outro lado da rua. Um sedã de cor escura, com 2 ocupantes. Quando viramos a esquina, ele seguiu-nos. É nosso? Franco confirmou. Está protegida por vários ângulos. Recostei-me, fechando os olhos. Em algum lugar desta cidade, alguém tinha tentado cometer um homicídio e, de alguma forma, impossível, eu tinha impedido. Agora eu estava enredado na teia que Matteo Grimaldiro havia tecido, protegido por homens armados e cheios de segredos. O meu telemóvel vibrou. Jéssica novamente. Eu lidaria com ela amanhã ou hoje, o que quer que fosse essa situação. De volta ao complexo, a mesma suíte me esperava. Coloquei o meu portátil sobre a mesa, verifiquei o meu e-mail, tentei fingir que tudo estava normal. Lá fora, Chicago começava a acordar. Caminhões de entrega, os primeiros passageiros, a vida continuava como se nada tivesse mudado, mas tudo tinha mudado. Só que eu ainda não sabia o quanto. 3 dias se passaram num estranho limbo. Trabalhei no complexo, traduzindo contratos e analisando documentos enquanto observava Chicago através de janelas que não abriam. Jéssica ligou 2 vezes. Mantive as conversas breves, vagas. Sim, eu estava bem. Não, ainda não podia explicar. As mentiras acumulavam-se como sedimentos. Franco apareceu à minha porta na 3ª noite sem bater. A sua expressão disse-me tudo antes de ele abrir a boca. Houve outro incidente. O meu estômago revirou-se. Matteo está vivo? Por pouco. Ele entrou, fechando a porta com cuidado deliberado. Alguém colocou uma bomba no seu carro principal, C4, profissionalmente ligada à ignição. Ele mudou de carro no último minuto. Instinto, disse ele. A explosão destruiu metade da sua garagem privada. Sentei-me com força na cama. Quando? Há 2 horas. A propriedade fica isolada a 40 metros da cidade. A nossa equipa conteve a situação antes da chegada dos serviços de emergência. O relatório oficial irá registrá-la como uma fuga de gás. Franco pegou no telemóvel e percorreu as imagens, mas isto não foi externo. Hannah, quem quer que tenha feito isto, sabia qual o carro que ele iria usar, sabia a hora exata da sua partida. Essa informação não sai do nosso círculo interno. As fotos mostravam metal retorcido, betão enegrecido, destruição que deveria ter matado alguém. Teria matado alguém se a sorte não tivesse intervindo. Interno, disse eu baixinho. Acha que é alguém dentro da organização dele? Eu sei que é. Ele mostrou um conjunto diferente de imagens. E temos outro problema. Você. A primeira foto mostrava-me a sair de um café a 2 quarteirões do meu apartamento. A segunda capturou-me numa passadeira, com o telemóvel ao ouvido. A terceira foi tirada de um veículo, capturando-me através da janela da minha sala, enquanto trabalhava na minha secretária. Estas não são suas, disse eu. A minha voz soava distante. Não, nós as vimos ontem e iniciamos a vigilância esta manhã. Veículos diferentes, operadores diferentes, trabalho profissional. Quem quer Matteo morto sabe que você o salvou e está a rastrear os seus movimentos. Um frio percorreu o meu peito. Eles acham que sou importante para ele ou estão a pensar em usar você como moeda de troca. De qualquer forma, você está exposta. Este apartamento não é defensável. Você precisa se mudar para a propriedade hoje à noite. Não posso simplesmente desaparecer. Tenho clientes à espera de entregas, prazos, que são mais importantes do que permanecer viva. A franqueza atingiu-me como uma bofetada. Olhei novamente para as fotos, para mim mesma capturada sem meu conhecimento ou consentimento, para a prova de que estranhos estavam a seguir-me, a observar-me, à espera de uma oportunidade. A minha amiga Jéssica entrará em pânico se eu desaparecer. Então conta-lhe o que puderes sem comprometer a segurança. O tom de Franco suavizou-se ligeiramente. Não estamos a pedir que desapareças para sempre, apenas até identificarmos e neutralizarmos a ameaça. E quanto tempo isso vai demorar? O tempo que for necessário.
Eu queria discutir, insistir que isso não era problema meu, que eu apenas tinha estado no lugar errado na hora errada. Mas as fotos falavam mais alto do que os meus protestos. Alguém perigoso conhecia o meu rosto, a minha morada, a minha rotina. Preciso de fazer as malas corretamente desta vez e vou enviar um e-mail aos meus clientes esta noite, informando-os de que vou trabalhar remotamente durante as próximas 2 semanas, no mínimo. Franco acenou com a cabeça. 30 minutos. Faz as malas para uma estadia prolongada. Partimos antes de escurecer. Ele ficou do lado de fora, enquanto eu me movimentava pelo meu apartamento em um caos controlado. Laptop, carregadores, roupas suficientes para 2 semanas. Minhas referências de tradução, produtos de higiene pessoal. Escrevi e-mails rápidos para os meus 3 clientes ativos, explicando que uma emergência familiar exigia que eu me mudasse temporariamente, mas que continuaria totalmente disponível eletronicamente. Profissional, apologético, vago. Então enviei uma mensagem para Jessica. Preciso sair da cidade por uma questão de segurança no trabalho. Não posso explicar por mensagem. Estou bem, ligarei quando puder. Por favor, não se preocupe. Amo-te. A resposta dela veio imediatamente. O quê? Liga-me agora. O meu telefone tocou. Deixei ir para o correio de voz. Escolha covarde, mas não conseguia mentir para ela ao vivo. Não de novo. A propriedade ficava nos arredores de Chicago, acessível através de portões que se abriam silenciosamente à nossa aproximação. Eu mal tinha notado a propriedade na escuridão 3 noites atrás. Agora, com a luz do dia a desaparecer, eu a via claramente. Paredes de pedra, jardins bem cuidados, câmaras de segurança posicionadas para cobrir todas as entradas. Não era uma casa, era uma fortaleza disfarçada de casa. A suíte que me deram fazia o meu apartamento parecer um armário. Cama king size com lençóis que provavelmente custam mais do que o meu aluguer mensal. Área de estar com móveis de couro. Casa de banho com uma banheira grande o suficiente para nadar. E o mais importante, uma secretária posicionada junto às janelas com vista para os jardins iluminados por holofotes estratégicos. A senha da internet está na secretária, disse Franco da porta. A cozinha está totalmente equipada, se precisar de alguma coisa. Matel gostaria que se juntasse a ele para jantar às 8, se estiver à vontade. Tenho escolha? Sempre. Mas acho que você vai querer ouvir o que ele tem a dizer. Ele me deixou sozinho com as minhas malas e uma vista dos jardins patrulhados por homens que se moviam como sombras. Desempacotei metodicamente, estabelecendo uma rotina como âncora. Configurei o laptop, liguei o carregador, organizei os arquivos. O meu telefone mostrava 6 chamadas perdidas de Jessica e uma mensagem de voz que eu não estava pronto para ouvir. Primeiro o trabalho, depois o pânico. Às 19h45, tomei banho e vesti jeans limpos e uma camisola cor de ferrugem. Nada sofisticado, mas apresentável. Um funcionário que eu não conhecia bateu à porta precisamente às 20h, oferecendo-se para me acompanhar ao jantar. A sala de jantar continuava o tema da propriedade, elegante, mas discreta. Poder que não precisava de se anunciar. Matel levantou-se quando entrei e notei imediatamente o que não tinha percebido antes. Ele movia-se com precisão cuidadosa, favorecendo ligeiramente o lado esquerdo. Está ferido. Queimaduras leves da explosão. Nada grave. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Obrigado por se juntar a mim. Uma mulher apareceu com vinho, servindo sem perguntar. Ela desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. Franco me mostrou as fotos, eu disse, pulando as cortesias. Aquelas em que estou a ser seguido. Sim, peço desculpas por te envolver nisso. Um pouco tarde para desculpas. Quem são eles? Matel estudou o seu copo de vinho. É isso que estou a tentar determinar. A bomba era um explosivo sofisticado de nível militar. Instalação profissional. Alguém com recursos e acesso à minha agenda. Traição interna. Parece que sim. Ele olhou para cima, encontrando os meus olhos. É por isso que preciso que fiques aqui em segurança até eu identificar quem está a tentar matar-me. E depois o que acontece comigo. Então, regressas à tua vida com uma compensação pela perturbação e a garantia de que já não és um alvo. Rime de forma seca e curta. Achas mesmo que é assim tão simples? Que posso simplesmente voltar a traduzir contratos como se nada disto tivesse acontecido?
Não, acho que és inteligente o suficiente para compreender a necessidade. A sua voz manteve-se calma. Salvaste a minha vida. Estou a retribuir o favor, garantindo que a tua não será perdida por causa disso. Perca por causa disso. O vinho tinha um sabor caro e complexo. Tomei outro gole, ganhando tempo para organizar os meus pensamentos. Franco disse: Acha que é alguém em quem confia, alguém próximo, alguém com acesso a informações que deveriam ser restritas. O maxilar de Mateu ficou tenso. Construí esta organização com base na lealdade. Descobrir que a lealdade é falsa, que alguém que protegi e promovi prefere ver-me morto, ele parou, recuperando o controle. Conte-me sobre o seu trabalho, disse ele, mudando de assunto. Franco mencionou que você traduz para empresas multinacionais. A mudança repentina me pegou de surpresa. Documentos jurídicos, principalmente contratos, documentos de conformidade, arquivos de due diligence. Trabalho com 6 idiomas. Ele ergueu as sobrancelhas. 6? Inglês, espanhol, português, francês, italiano, alemão. Eu estava a estudar japonês antes. Fiz um gesto vago para tudo o que tinha dito antes. E faz análises além da simples tradução. Revisão de documentos. Consigo identificar inconsistências, cláusulas fraudulentas, termos que não se alinham entre as versões linguísticas. As empresas pagam-me para encontrar os problemas antes que se transformem em processos judiciais. O interesse iluminou a sua expressão. A curiosidade genuína substituiu a máscara cautelosa. Diga algo em francês. O pedido surpreendeu-me. Quoi maintenant? Ele respondeu num francês parisiense impecável. O seu sotaque é excelente. Onde estudou? Passamos naturalmente para o francês, discutindo linguística e as peculiaridades das línguas românicas em comparação com as germânicas. Em algum momento entre os pratos, a tensão diminuiu. Não desapareceu, mas transformou-se em algo menos hostil. Não é o que eu esperava, disse Mateu, voltando ao inglês quando a sobremesa apareceu. O que esperavas? Alguém mais assustada, mais disposta a simplesmente aceitar proteção sem perguntas. Tu estarias? Não, a admissão veio com aquele quase sorriso que eu já tinha visto antes, e é por isso que te acho interessante. A palavra pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar. Eu deveria voltar ao trabalho, disse eu, afastando-me da mesa. Tenho uma revisão de contrato para amanhã. Claro, ele levantou-se quando eu me levantei. Hannah, eu falei sério, estás segura que, o que quer que venha, não enfrentarás sozinha. Caminhando de volta pelos corredores que já pareciam menos estranhos, refleti sobre as suas palavras. Segura, sozinha, como se qualquer um desses conceitos ainda tivesse significado num mundo onde estranhos colocavam bombas e me seguiam pelas ruas que eu já tinha percorrido milhares de vezes. Na minha suíte, abri o meu portátil e perdi-me na terminologia jurídica portuguesa até os meus olhos arderem. A mensagem de voz da Jéssica permaneceu sem ser ouvida. Um peso que carregaria até encontrar coragem para enfrentá-la. Fora das minhas janelas, homens patrulhavam jardins iluminados contra a escuridão. Dentro, eu estava protegida, presa e terrivelmente incerta, o que me preocupava mais. A propriedade tornou-se a minha prisão e o meu santuário em igual medida. Estabeleci rotinas para manter a sanidade. As manhãs eram dedicadas ao trabalho, traduzindo documentos enquanto a luz do sol entrava pelas janelas, com vista para os jardins. Não me era permitido andar sozinho. Os meus clientes nunca suspeitaram que eu estava a enviar os seus contratos de um complexo guardado por homens armados que acenavam respeitosamente quando eu passava. A Jéssica finalmente aceitou as minhas explicações vagas. Emergência no trabalho, protocolos de segurança, mudança temporária. As mentiras ficavam mais fáceis cada vez que as repetia, o que me preocupava mais do que as próprias mentiras. Os jantares com Mattel tornaram-se regulares quando a sua agenda permitia. Sentávamos-nos frente a frente naquela sala de jantar formal. A conversa passava da linguística à filosofia, aos desafios peculiares de gerir uma organização baseada no medo e na lealdade. Ele nunca chamava as coisas pelos nomes. Nunca dizia a palavra que pairava entre nós como fumo. Mas eu conhecia os homens que patrulhavam. A diferença que todos mostravam para ele. A maneira cuidadosa como Franco relatava situações que claramente envolviam violência.
Matteo Grimaldier não era apenas rico. Ele era poderoso de maneiras que faziam as minhas traduções de acordos de fusão corporativa parecerem antiquadas. Uma noite, 5 dias depois de eu me mudar para a propriedade, ele partilhou algo inesperado. Eu tinha 25 anos quando o meu pai morreu. O seu copo de vinho refletia a luz da vela, projetando sombras vermelhas, assassinado por uma facção rival que tentava expandir-se para o nosso território. Eles pensaram que matá-lo criaria caos, oportunidade. Em vez disso, unificou todos sob o meu comando. Sinto muito. As palavras pareciam inadequadas. Não peça. Ele era um homem brutal que me ensinou a brutalidade. Mas também me ensinou que a lealdade é mais importante do que o medo, que a reputação é moeda corrente, que mostrar fraqueza leva à morte. Ele pousou o copo. Tentei ser diferente, mais inteligente, menos dependente da violência como primeira solução. Está a funcionar? Pergunte-me novamente quando descobrirmos quem está a tentar matar-me. A escuridão no seu tom de voz fez-me sentir um frio no peito. 2 noites depois, Matteo ofereceu um jantar formal com o seu círculo íntimo. Eu não deveria comparecer, mas ele insistiu, dizendo que a minha presença seria notada se eu me escondesse. Era melhor aparecer exatamente como eu afirmava ser, um tradutor de quem ele se tornara amigo, alguém sob proteção temporária. Nada mais significativo. A sala de jantar encheu-se de homens que se moviam como predadores vestidos com fatos caros. Franco fez apresentações que eu tive dificuldade em lembrar. Nomes e rostos que não significavam nada para mim, mas que claramente tinham peso no mundo de Matteo. Sérgio Verani chegou por último e a energia da sala mudou. Ele era bonito de uma forma que parecia construída. Cada sorriso calculado para obter o máximo efeito. Quando ele cumprimentou Matteo, vi algo piscar entre eles. História, complicação, semelhança familiar nos olhos. Primo, disse Sérgio, abraçando Matteo com o que parecia ser um calor genuíno. Não mencionaste que teríamos uma companhia tão agradável esta noite. A sua atenção voltou-se para mim, avaliando-me e rejeitando-me simultaneamente. Fui avaliada e categorizada em segundos. Hannah é minha convidada, disse Matteo simplesmente. Ela vai ficar aqui enquanto resolvemos algumas questões de segurança. Claro. O sorriso de Sérgio se ampliou. Qualquer amigo da família é protegido pela família. A maneira como ele disse isso fez com que a proteção soasse como uma ameaça. Anthony Richetti sentou-se à minha frente, mais velho, talvez com 50 anos, com uma energia nervosa que se manifestava em pequenos movimentos constantes. Ele ajustou os óculos 2 vezes nos primeiros 5 minutos. Quando Sérgio falava, o maxilar de Anoni contraía-se quase imperceptivelmente. Quando os olhos dele se encontravam, Anthony desviava o olhar primeiro, sempre. Franco, posicionado perto de Matteo, era o único que parecia genuinamente à vontade. Ele comia metodicamente, participava na conversa quando era abordado, mas passava a maior parte da refeição a observar. Como eu, ele estava a catalogar o comportamento de todos. A conversa fluía em torno de tópicos que eu entendia parcialmente, disputas territoriais, fluxos de receita de negócios legítimos, referências cuidadosamente codificadas a operações que eu suspeitava não serem legais. Durante tudo isso, Sérgio mantinha a atenção de todos, charmoso e carismático, enquanto Anthony ficava cada vez mais desconfortável, com a testa a ficar ligeiramente brilhante de suor, apesar da temperatura controlada da sala. Eu me retirei mais cedo, alegando cansaço. Matteo acompanhou-me até a porta, uma cortesia que parecia tanto protetora quanto possessiva. "O que achaste?" perguntou ele baixinho. "O teu primo não gosta de mim. O meu primo não gosta de ninguém que tenha a minha atenção." A sua mão roçou a minha parte inferior das costas. Um breve contato que espalhou calor por todo o meu corpo. "Dorme bem, Hannah." 3 noites depois, tudo mudou. Eu estava a rever um contrato quando ouvi vozes elevadas no corredor. Não eram exatamente gritos, mas quase. Então a porta de Matteo bateu com força suficiente para fazer as minhas janelas tremerem. Eu não deveria ter ido verificar. Deveria ter ficado na minha suíte. Mantido os limites. Em vez disso, me vi no corredor, seguindo o som de movimento até o escritório dele. A porta estava entreaberta. Pela fresta, vi-o na janela, ombros rígidos, uma mão pressionada contra o vidro. Sangue escorria da outra mão para o chão imaculado. Matteo. Ele virou-se.
Um corte atravessava a maçã do rosto esquerda, talvez 5 centímetros de comprimento, sangrando abundantemente. A gola da camisa estava rasgada. Os nós dos dedos da mão direita estavam rachados e em carne viva. Saia. A palavra saiu monótona, sem emoção. Está ferido, eu disse. Saia. Em vez disso, entrei no quarto, fechando a porta atrás de mim. Onde está o seu kit de primeiros socorros? Hannah, na casa de banho. Eu mesmo vou procurar. A casa de banho dele era de mármore e cromo. Impersonal, exceto pelos suprimentos médicos no armário, que sugeriam que a violência era rotineira. Peguei o que precisava e voltei para encontrá-lo ainda parado na janela, com o maxilar cerrado. Sente-se. Não preciso sentar-me. Algo no meu tom de voz fez com que ele obedecesse. Ele afundou na cadeira de couro, inclinando o rosto para cima quando me aproximei com antisséptico e gaze. Tão perto, eu podia ver a raiva ardendo por trás de sua expressão controlada. Podia sentir o cheiro de cobre e sua colônia misturando-se em algo inebriante e perigoso. Limpei o corte cuidadosamente, consciente de cada respiração, cada pequeno estremecimento que ele suprimia. Seus olhos nunca deixaram meu rosto. O que aconteceu? Perguntei, aplicando tiras adesivas para manter as bordas juntas. Um capitão questionou o meu julgamento. Publicamente, na frente de homens que precisam acreditar que sou infalível. A sua voz era baixa, mortal. Lembrei-lhe porque questionar-me não era sensato. Com os seus punhos, com a minha autoridade, os punhos eram apenas ênfase. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto terminava de enfaixar. Estávamos muito próximos. Podia sentir o calor que emanava dele, ver o seu pulso assaltar na garganta quando me inclinei para limpar os seus nós dos dedos rachados. A sua mão livre agarrou o meu pulso. Hannah, apenas o meu nome, mas carregado com tudo o que tínhamos cuidadosamente evitado reconhecer. A tensão que se acumulava cada vez que partilhávamos uma refeição. A maneira como os seus olhos me seguiam quando eu me movia pelas salas. A atração perigosa que sentia por um homem que deveria temer. Isto é uma má ideia, sussurrei. Uma ideia terrível, ele concordou. Nenhum de nós se afastou. O seu polegar traçou círculos no meu pulso interno, encontrando o meu pulso acelerado. A minha respiração parou. O tempo estendeu-se, frágil e elétrico. A porta abriu-se sem aviso. A voz de Franco cortou o momento como uma lâmina. Temos um problema. Matel soltou-me, recuperando a compostura. Que tipo de problema? Auditoria financeira. Precisas de ver isto agora. Dei um passo para trás, colocando uma distância profissional entre nós. O meu pulso ainda acelerado, a pele ainda formigando onde ele me tocou. Franco pegou num tablet, abrindo planilhas e registros de transações. A auditoria preliminar encontrou transferências não autorizadas. Milhões sendo movimentados por contas que não deveriam existir. Alguém com acesso ao sistema de alto nível vem desviando fundos há pelo menos 6 meses. A expressão de Matteo ficou fria. Quanto? 8 milhões até agora. Possivelmente mais que ainda não descobrimos. Quem tem esse nível de acesso? Apenas a administração. Tu, eu, Anthony, Sérgio. O maxilar de Franco apertou-se e as transferências estão estruturadas para parecerem legítimas. Alguém que conhece os nossos sistemas intimamente. Mostra-me tudo. Franco espalhou documentos pela secretária. Eu deveria ter ido embora, mas a curiosidade e algo mais, talvez o instinto profissional, mantiveram-me ali. Posso ver isso? As palavras escaparam antes que eu pensasse bem. Os 2 homens olharam para mim. Matteo acenou lentamente com a cabeça. Estudei os documentos, entrando no modo analítico que me tornava bom no meu trabalho. Descrições de transações, nomes de pagamentos, códigos de roteamento. Algo me incomodava. O reconhecimento de padrões disparou com esses nomes de fornecedores. Apontei para uma série de pagamentos. A formatação é inconsistente. Veja, este usa LLC, mas este usa LLC com pontos. E a gramática nessas descrições é tecnicamente correta, mas a escolha de palavras está errada. Veja como este diz para a prestação de serviços prestados, mas este diz para a prestação de serviços prestados. Falantes nativos de inglês não estruturariam dessa forma. Matteo inclinou-se para mais perto, estudando o que eu tinha indicado. Ou seja, isso significa que estas não são empresas reais. Alguém criou empresas de fachada e tentou fazê-las parecer legítimas,
mas não manteve a consistência. Trata-se de dinheiro fraudulento lavado através de fornecedores falsos. O silêncio prolongou-se. Então Mattel olhou para Franco. Retire todas as transações para essas empresas. Quero nomes, datas, quem autorizou cada pagamento e descubra quem criou essas contas de fornecedores no nosso sistema. Franco acenou com a cabeça, já se movendo. A porta fechou-se atrás dele, deixando-nos sozinhos novamente. Mattel virou-se para mim. Havia algo novo na sua expressão. Respeito, talvez, ou reconhecimento. Viste em 5 minutos o que os nossos contabilistas não viram durante meses. É o que eu faço. Encontrar inconsistências nos documentos. É mais do que isso. Ele levantou-se, diminuindo novamente a distância entre nós. És mais do que isso. Desta vez, quando ele me tocou, segurando o meu rosto com dedos cuidadosos. Eu não me afastei. Quando a boca dele encontrou a minha, eu o beijei de volta. Toda a tensão acumulada dos últimos dias se acendeu. As mãos dele se enroscaram no meu cabelo. As minhas agarraram os ombros dele. E naqueles momentos suspensos, nada existia além do calor e do desejo. E a emoção perigosa de escolher algo que eu sabia que mudaria tudo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, a realidade voltou com força. Eu deveria ir, consegui dizer. Devias, mas os seus braços não me soltaram. Mattel, eu sei. Ele pressionou a testa contra a minha. Isto complica tudo. Tudo já estava complicado. Um riso escapou-lhe. Áspero e genuíno. É justo. Forcei-me a recuar para criar espaço antes de perder a capacidade de pensar com clareza. Descobre quem me está roubando de você. Descubra quem está tentando matá-lo. Então podemos discutir o que é isso. E se eu disser que já sei o que é isso, então você é perigosamente otimista para um homem na sua posição. Saí antes que ele pudesse responder, antes que eu pudesse mudar de ideia. Mas o gosto dele permaneceu nos meus lábios. E eu sabia com certeza que me aterrorizava que já tinha cruzado uma linha que não poderia voltar atrás. O beijo mudou tudo e nada. Não falamos sobre isso. Não reconhecemos o que tinha mudado entre nós. Mas o ar parecia diferente quando estávamos na mesma sala, carregado de possibilidades que nenhum de nós se atrevia a nomear. Dediquei-me ao trabalho, aceitando todos os projetos que os meus clientes me ofereciam. Os prazos tornaram-se uma armadura contra pensar demasiado sobre o que estava a fazer, quem estava a tornar-me. A minha caixa de entrada encheu-se de traduções, revisões de contratos, documentos que exigiam o tipo de atenção meticulosa que não deixava espaço para questões existenciais. Mas as noites contavam uma história diferente. O sono tornou-se evasivo, fragmentado. Cada som me acordava com um sobressalto. Passos no corredor, o vento contra as janelas, o bater distante de uma porta. As minhas mãos desenvolveram um tremor que eu não conseguia controlar. Os dedos tremiam quando eu pegava o café ou digitava senhas. O estresse acumulava-se como sedimento, pesando sobre tudo. As mensagens de Jessica tornaram-se mais insistentes. 3 mensagens só hoje. Você está bem? Quando podemos conversar? Estou preocupada com você. Cada uma delas era um lembrete da vida que eu havia abandonado. A normalidade ficava cada vez mais distante a cada dia que eu passava nessa fortaleza dourada. Tentei ligar para ela uma vez. Cheguei a ouvir a voz dela dizer olá antes que o pânico fechasse a minha garganta e eu desligasse. O que eu poderia dizer que não fosse uma mentira? A investigação sobre os vendedores falsos que eu havia identificado avançou mais rápido do que o esperado. Franco apareceu à minha porta 4 dias depois daquele beijo. Com o tablet na mão, a expressão mais sombria do que o habitual. Rastreamos as empresas. Todas elas levavam a uma rede de empresas de fachada registradas em Delaware, nas Ilhas Caimão. Ele mostrou-me várias camadas de estruturas de propriedade, cada uma mais complicada do que a anterior. Mas encontramos a ligação. Elas são controladas por intermediários por alguém dentro da organização. Quem? Sérgio. O nome caiu como uma pedra. O primo de Mattel. O seu subchefe, alguém que ele conhece desde a infância. O meu estômago revirou-se. Eu tinha os visto juntos. Vi o que parecia ser afeto genuíno. Família. A mais. Franco apresentou registros bancários. O dinheiro desviado através dessas empresas falsas. Rastreamos para onde foi. Pagamento a uma empresa de transportes que forneceu o veículo usado na tentativa de assassinato. Pagamento à conta offshore do motorista.
Pagamento ao fabricante da bomba. Sérgio tem financiado o seu próprio golpe usando o dinheiro de Mattel. Mattel sabe. Ele está a convocar uma reunião de emergência do conselho esta noite. Devias ficar na tua suíte. Eu devia ter ouvido. Devia ter ficado escondido atrás de portas trancadas enquanto eles tratavam dos negócios. Eu não entendi. Em vez disso, uma hora depois, encontrei-me atraído para o corredor fora da sala de conferências principal, com o coração a bater forte, enquanto as vozes se elevavam por trás das portas pesadas. Estás a acusar-me. A voz de Sérgio transmitia fúria e orgulho ferido. Eu sangrei por esta família. Dei tudo enquanto tu te sentavas na tua mansão a brincar ao rei filósofo. As provas são irrefutáveis. O tom de Mateo permaneceu controlado, mortalmente calmo. As contas foram rastreadas diretamente para empresas que criaste, através do Anthony. Ele lida com todas as nossas finanças, controla todos os sistemas. Se falta dinheiro, procure o homem que o movimenta, não aquele que não o faz. A voz de Anoni falhou. Não se atreva a tentar o quê? Expor a sua incompetência, as suas dívidas de jogo que o tornam vulnerável o suficiente. A ordem de Mattel silenciou os dois. Franco, mostre-lhes as provas adicionais. O silêncio prolongou-se. Então Anthony falou, com voz oca. Ele tem documentos de anos atrás, pequenas quantias que tirei para cobrir dívidas. Ele tem me chantageado há meses, forçando-me a facilitar as transferências, ameaçando a minha família se eu recusasse. És patético. O desprezo de Sérgio escorria veneno. A culpar-me pela tua fraqueza. Estou a dizer a verdade. A verdade é que Mattel se tornou comprometido, emocional, trazendo uma estranha para a nossa casa, dando-lhe acesso a informações confidenciais, arriscando tudo o que construímos. Cuidado! A voz de Mattel baixou para algo perigoso. Muito cuidado com a forma como terminas essa frase. Ela é um risco. Todos veem isso. Estás distraído a tomar decisões com base no sentimento em vez de na estratégia. A organização merece melhor do que um líder que o estalar de um punho na mesa silenciou o que quer que fosse que se seguisse. Não voltarás a falar dela. Cada palavra era aço. Não pensarás nela, não olharás para ela, nem reconhecerás a sua existência. Está entendido? Através da pequena abertura na porta, vi a expressão de Sérgio, cálculo disfarçado de submissão. Claro, peço desculpa, mas os seus olhos prometiam violência. A reunião dissolveu-se num silêncio tenso. Retirei-me antes que alguém me descobrisse. O coração a bater forte. As palavras de Sérgio a ecoar. Responsabilidade, fraqueza, distração. Ele não estava errado. A minha presença tinha complicado tudo. Tornado Mattel vulnerável de maneiras que ele não podia suportar. Eu estava a andar de um lado para o outro na minha suíte quando Mattel apareceu sem bater. A tensão irradiava de cada linha do seu corpo. O corte na bochecha dele, feito dias atrás, estava quase cicatrizado. Apenas uma fina linha rosa marcava o rosto dele. Você ouviu? Não era uma pergunta. Parte disso. Hannah, ele está certo. Eu cruzei os braços em volta do corpo. Estou a torná-lo vulnerável. O seu próprio primo acha que você está comprometida por minha causa. O meu primo está a tentar me matar e roubar a minha organização. A opinião dele não vale nada, mas o raciocínio dele não está errado. Eu não deveria estar aqui. Não faço parte do teu mundo. Não entendo as regras. E a minha presença está a dar munição aos teus inimigos. Ele atravessou a sala em 3 passos, as mãos emoldurando o meu rosto com uma gentileza surpreendente. Para, Mattel, sabes o que vi na noite em que me salvaste? O polegar dele traçou a minha maçã do rosto. Alguém que agiu sem hesitação. Alguém que viu o perigo e correu em direção a ele em vez de fugir, que fez perguntas e exigiu respostas e se recusou a ser intimidado por homens armados. Tu fascinas-me, desafias-me, fazes-me lembrar por que é que eu queria algo melhor do que o império que o meu pai construiu. Isso não é motivo suficiente para arriscar tudo. É o único motivo que importa. A testa dele pressionou a minha. Passei 15 anos a construir poder através do medo e do controlo. Entraste na minha vida e mostraste-me algo que eu tinha esquecido que existia. Coragem genuína, integridade. Alguém que me vê como um ser humano e não como uma arma. Isto é loucura,
Completamente. A boca dele encontrou a minha, urgente e desesperada. Mas vou escolher assim mesmo. Escolher-te. O beijo aprofundou-se, engolindo os meus protestos. As suas mãos enredaram-se no meu cabelo. As minhas agarraram os seus ombros e a razão dissolveu-se em pura sensação. Tropeçamos em direção à cama, livrando-nos das inibições e das roupas em igual medida, mapeando a pele com dedos famintos e bocas desesperadas. Depois, emaranhados nos lençóis, com o seu batimento cardíaco constante sob o meu ouvido. A realidade voltou a surgir. O que acontece agora? Sussurrei. Encontramos provas que ligam o Sérgio diretamente aos ataques. Depois, retiro-o do poder. E se não conseguires, os seus braços apertaram-me com mais força. Então faço-o na mesma. O sono finalmente chegou profundo e sem sonhos, até que a explosão estilhaçou a noite. A explosão atirou-me da cama. Vidros choveram para dentro quando as janelas implodiram. O Matel pressionou-me contra o chão antes que os meus ouvidos parassem de zumbir. O seu corpo protegia o meu enquanto tiros eram disparados em algum lugar abaixo. Fica abaixada. Ele já estava se movendo, pegando armas em lugares que eu nem sabia que existiam. Uma arma na mesinha de cabeceira. Uma faca debaixo do colchão. Ele se vestiu em segundos, a graça letal substituindo o amante que me abraçava. O que está a acontecer? Eles estão lá dentro. A porta se abriu com um estrondo. Franco apareceu. Sangue escorria de um corte acima do olho. Brecha sudeste. 6 hostis. Talvez mais. O sistema de segurança foi desativado por dentro. Sérgio já evacuou. Momento conveniente. Mateus cerrou os dentes. Leve Hannah para a sala segura. Use os corredores de serviço. Não vou deixar você. Você não tem escolha. Ele segurou meu rosto. Me beijou forte e rápido. Franco irá mantê-la em segurança. Fique viva. É uma ordem. Então ele se foi, desaparecendo no caos com um controlo que me aterrorizou mais do que o próprio ataque. Franco colocou uma arma nas minhas mãos. Sabe como usar isto? Não. Aponte e atire se alguém passar por mim. Vamos. Corremos por corredores que eu nunca tinha visto. Passagens de criados projetadas para serem invisíveis. Atrás de nós, ecoavam tiros, gritos, a violência controlada de homens treinados para matar. A sala segura era de aço e betão, escondida atrás de uma parede falsa na adega. Franco selou-nos lá dentro, ativando os sistemas que banhavam tudo em luz de emergência. Ele vai ficar bem, disse Franco, lendo a minha expressão. Matel já sobreviveu a coisas piores. Ele sobreviveu à traição da família. O silêncio de Franco foi resposta suficiente. Esperamos naquela tumba subterrânea enquanto a guerra agraçava lá em cima. E eu rezei aos deuses em que não acreditava para que Matel voltasse a entrar por aquela porta. Porque algures entre salvar a vida dele e render-me a essa atração impossível, eu tinha feito algo catastroficamente estúpido. Eu tinha me apaixonado por um homem cujo mundo girava em torno da violência e do sangue, e agora eu poderia perdê-lo por causa disso. Os tiros pararam depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram minutos. O silêncio instalou-se, quebrado apenas por vozes distantes e pelo zumbido nos meus ouvidos. Franco permaneceu posicionado na porta, arma em punho, todos os músculos tensos. O seu rádio chiou. Tudo limpo, hostis neutralizados. O chefe está a pedir a Hannah. As minhas pernas quase cederam de alívio. A propriedade parecia uma zona de guerra. Vidros partidos estalavam sob os meus pés, enquanto Franco me conduzia por corredores marcados por buracos de bala e manchas de sangue. Os homens moviam-se com eficiência, já a limpar, já a apagar as provas. Os corpos estavam a ser removidos pelas saídas de serviço. Não era a primeira vez que lidavam com as consequências. Matel estava no seu escritório, a conversar com 3 homens que reconheci do jantar. A camisa dele estava manchada de sangue, mas ele movia-se sem hesitação. Quando me viu, algo se quebrou na sua expressão controlada. Não foste ouvida. Franco manteve-me em segurança. Aproximei-me dele, com as mãos a tremer agora que a adrenalina estava a diminuir. O que aconteceu? 6 homens invadiram o perímetro sudeste usando códigos que desativaram o nosso sistema de segurança. O seu maxilar apertou-se. Códigos internos. Alguém os deixou entrar. Franco aproximou-se com o tablet na mão. Eu puxei os registros do sistema. A violação veio das credenciais de Anoni.
Data e hora, 2 horas antes do ataque. Anthony, o homem nervoso que suou durante o jantar, que evitou olhar para Sérgio. Onde ele está? A voz de Mateo baixou para algo letal. Nós o encontramos em seus aposentos. Ele está cooperando. A sala de interrogatório era subterrânea, sem janelas, projetada para fins que eu tentava não imaginar. Anthony estava sentado a uma mesa de metal, com os pulsos amarrados com abraçadeiras de plástico, o rosto pálido e suado. Quando entramos, ele recuou violentamente. Eu não sabia, disse ele imediatamente. Juro por Deus, eu não sabia que eles iriam atacar esta noite. Ele disse que era apenas um acesso preventivo, por precaução. Quem? Mateo permaneceu de pé, imponente. Quem lhe deu a ordem? Os olhos de Anoni passaram rapidamente de um para o outro. Quando pousaram em mim, algo se desmoronou. Ela não deveria estar aqui. Isso não responde à pergunta. Sérgio. O nome saiu num soluço. Sérgio tem me chantageado há meses. Anos atrás, eu peguei dinheiro, pequenas quantias para cobrir dívidas de jogo. Documentei tudo com a intenção de pagar de volta, mas ele encontrou os registros. Disse que me exporia, que a minha família pagaria se eu não cooperasse. Franco colocou o tablet sobre a mesa, abrindo os registros financeiros. Essas transferências, os fornecedores falsos que Hannah identificou, você facilitou tudo isso. Ele me forçava todos os meses, novas instruções, transferir dinheiro para cá, criar contas ali, desativar o recurso de segurança. Eu ficava a pensar que se fizesse o que ele pedia, ele me deixaria em paz. A voz de Anoni falhou, mas a situação continuou a piorar. A bomba, o caminhão. Esta noite sou contabilista, não assassino. Não me inscrevi para matar, mas participaste. As palavras de Mateo eram geladas. Quantas pessoas morreram porque foste fraco demais para enfrentá-lo? Desculpa. Meu Deus, desculpa. Qual é o objetivo final dele? Anthony limpou o rosto com as mãos amarradas. A conquista total. Ele vem construindo apoio há meses, prometendo aos capitães mais território, mais receita, se o apoiarem. Diz que você ficou mole, que você está comprometido por... Os olhos dele voltaram-se para mim novamente. Por quê? Perguntei, mesmo sabendo. Por ela. Uma estranha. Alguém que tem a sua atenção, a sua proteção. O Sérgio tem dito a todos que estás a tomar decisões emocionais em vez de estratégicas. Que estás a arriscar tudo por alguém que não pertence a este mundo. As palavras atingiram-me mais do que deveriam, porque não estavam totalmente erradas. A mão do Mateo encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se apesar da audiência. Quantos capitães ele convenceu? Talvez metade. Aqueles que acham que os velhos costumes eram melhores, mais violentos, mais agressivos na expansão. Os ombros de Anoni caíram. Ele planeia convocar uma votação. Forçar a sua saída ou matar-me se a votação não for a favor dele. Sim, o silêncio se prolongou, pesado com implicações. Então Mateo olhou para Franco. Proteja Anthony na ala leste, vigiado, sem comunicação com ninguém. Ele puxou-me em direção à porta. Precisamos de conversar agora. De volta ao seu escritório com Franco e 2 outros homens mais velhos que me foram apresentados, mas dos quais não me lembrava, Mateo espalhou documentos pela secretária. Registros financeiros, registros de segurança, comunicações que Anthony tinha fornecido. Ele está a planear isto há pelo menos 8 meses, disse Franco, apontando para transferências anteriores. Começou pequeno, construindo o seu fundo de guerra. As tentativas de assassinato deveriam parecer externas, mas se elas falhassem, ele tinha apoio interno para desafiá-lo abertamente. Como provamos isso? Um dos outros homens perguntou. O testemunho de Anoni não será suficiente. Metade do nosso pessoal já acha que ele é incompetente. Eles acreditarão na versão de sério. Precisamos apanhá-lo em flagrante. Franco disse algo inegável. Eu estava a estudar a linha do tempo, o padrão de escalada. Ele vai agir em breve, talvez em dias. O ataque desta noite falhou. Anoni foi descoberta. Ele sabe que a sua janela está a fechar. Todos os olhos se voltam para mim. Ela está certa. Mateo disse que Sérgio vai acelerar. Ele precisa fazer isso antes que possamos nos consolidar contra ele. Então, vamos dar uma oportunidade a ele. As palavras saíram antes que eu tivesse pensado bem. Faça-o pensar que tem uma oportunidade. Apanhe-o quando ele agir. Isso é incrivelmente arriscado, disse Franco.
mas eu podia vê-lo calculando. Menos arriscado do que uma guerra civil. Apontei para a lista de capitães que Sérgio supostamente tinha traído. Se o acusarmos sem provas, dividiremos a organização ao meio. Alguns acreditarão em ti, outros não. Mas se o apanhares em flagrante a tentar matar-te ou atrair-te para os inimigos, ninguém poderá contestar isso. Matel estudou-me com uma expressão que não consegui decifrar. E estás a sugerir que eu me use como isca. Estou a sugerir que controle a narrativa em vez de reagir a dele. Eu acedi às comunicações do Anoni. Ele tem espalhado a história de que você é fraco, comprometido. Então, prove que não é. Arranje uma armadilha à qual ele não consiga resistir. E se correr mal, então garantimos que não corre. O planeamento prolongou-se pela noite dentro. Cada detalhe era importante. Todas as contingências precisavam de cobertura. O Franco defendeu que eu ficasse totalmente fora disso, mas o Matel rejeitou a ideia. Foi ela que descobriu a fraude financeira, disse ele. É graças ao seu olhar analítico que estamos a ter esta conversa. Se houver detalhes que nos escapam, ela vai encontrá-los. Por isso eu fiquei, contribuindo onde podia, aprendendo mais sobre a estrutura da organização do que eu jamais quis saber. Capitães, territórios, fontes de receita, tanto legítimas quanto criminosas. A teia era vasta, complexa, e Sérgio a vinha envenenando metodicamente por dentro. Precisamos convocar uma reunião do conselho completo, sugeriu um dos homens mais velhos. Forçar tudo a vir à tona. Não, interrompi. Isso dá tempo ao Sérgio para se preparar, para distorcer a história. Precisamos de o desequilibrar, apanhá-lo num momento em que os seus instintos se sobreponham ao seu planeamento. O que sugere? Uma ideia estava a tomar forma. Arriscada, mas potencialmente perfeita, disse Anthony. Sérgio disse aos capitães, o mate está comprometido por minha causa. Então, usem isso. Façam parecer que eu sou o ponto fraco que ele pode explorar. A expressão de Matel escureceu imediatamente. De maneira nenhuma, ouçam. Anunciem que vão transferir-me para um local secundário para minha segurança. Algum lugar fora da propriedade, menos protegido. Sérgio não vai conseguir resistir. Ele vai ver isso como a oportunidade perfeita para provar que vocês são fracos. Que priorizar-me em detrimento da segurança é uma falha fatal. Estás a descrever-te como isca. Estou a descrever uma estratégia. Tu controlas o local, a segurança, tudo. Mas para o Sérgio parece que estás a cometer um erro emocional. O tipo de erro que justifica o golpe dele. Franco esfregou o queixo, claramente indeciso. Poderia funcionar. Se escolhermos o local com cuidado, instalarmos o equipamento de vigilância adequado e posicionarmos o nosso pessoal estrategicamente. Não. A voz de Matel estava firme. Não vou colocar Hannah em perigo para apanhá-lo. Eu já estou em perigo. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Estou em perigo desde o momento em que te empurrei para fora do caminho daquele caminhão. Pelo menos assim, estamos a controlar a situação. Ela tem razão, disse Franco baixinho. Não. Matel virou-se para ele. Não me digas que ela tem razão. Precisas de provas irrefutáveis, insisti. Algo que ninguém possa negar ou racionalizar. O Sérgio a atacar-me. A perseguir pessoalmente a tua suposta fraqueza. Esse é o tipo de arrogância que fará com que até os seus apoiantes se voltem contra ele. A discussão continuou por mais uma hora. Mas, eventualmente, relutante, o Matel concordou. Não porque quisesse, mas porque a lógica era incontestável. Precisávamos que Sérgio agisse, e eu era o gatilho perfeito. O plano tomou forma ao longo de 3 dias. Uma propriedade secundária seria anunciada, um suposto refúgio fora da cidade. Eu seria transferido para lá publicamente, com segurança mínima, para parecer um alvo fácil. Na realidade, o local seria fortificado e monitorado com os melhores homens de Matel posicionados para responder instantaneamente. No máximo 48 horas, disse Matel na noite anterior à execução do plano. Estávamos sozinhos no escritório dele. O cansaço estava estampado em cada linha do seu rosto. Se nada acontecer até lá, vamos resgatar-te e tentar outra coisa. Vai acontecer mais cedo. Eu tinha estudado o padrão de comportamento de Sérgio. A maneira como ele se movia, ele é impulsivo quando acha que tem uma vantagem. Ele vai aproveitar esta oportunidade. Matel puxou-me para perto.
a testa dele encostada na minha. Se algo der errado. Não vai dar, Hannah. Planeamos tudo. O pessoal do Franco é o melhor. Estarás perto o suficiente para responder em segundos. Segurei o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra as minhas mãos. Isto acaba na manhã, de uma forma ou de outra. Isto acaba. Tenho medo de te perder. Então certifica-te de que isso não acontece. Passamos aquela noite abraçados, memorizando o toque e o sabor como se fosse a última vez. Quando amanheceu, não falamos sobre o que poderia correr mal. Apenas sobre o que tinha de correr bem. A armadilha estava montada. Agora só tínhamos de esperar que o Sérgio caísse nela. O esconderijo era uma mentira envolta em verdade. Uma propriedade real do Mateu, mas fortificada para além do que era visível do exterior. Câmaras em todos os cantos, homens armados posicionados em edifícios adjacentes, Franco a coordenar a partir de um centro de comando a 2 quarteirões de distância. Eu era o coelho na armadilha, e algures lá fora, o lobo andava à espreita. Fui transportado publicamente, conduzido por Chicago numa caravana pequena o suficiente para parecer vulnerável. 2 SUV, em vez de 5 guardas que pareciam competentes, mas não intimidantes. A mensagem era clara. Mattel tinha dado prioridade à discrição em detrimento da segurança. A emoção em detrimento da estratégia. Exatamente o que Sérgio precisava de acreditar. A casa em si era moderna. Vidro e aço com vista para o rio. Bonita e exposta. Recebi instruções para permanecer visível. Para passar pelas janelas, para parecer alguém tentando fingir normalidade enquanto o medo a consumia, o que não era difícil de fingir. O medo era real, mesmo que a vulnerabilidade não fosse. Mattel queria estar aqui. Argumentei por horas que ele deveria estar na casa comigo, que nos separarmos era muito arriscado, mas Franco o convenceu do contrário. Sérgio precisava ver fraqueza, e a ausência de Mateo vendia isso melhor do que qualquer outra coisa. Então, eu esperei. Laptop aberto, fingindo trabalhar enquanto meu pulso batia forte. O fone de ouvido que Franco me deu permaneceu em silêncio, mas eu sabia que eles estavam observando. Sabia que todos os ângulos estavam cobertos. O ataque aconteceu ao anoitecer. Não foi sutil, nem cuidadoso. 6 homens se aproximaram de diferentes ângulos, movendo-se com precisão militar que sugeria treinamento e financiamento. Sérgio não estava enviando amadores. Contacto. A voz de Franco crepitou no meu ouvido. Fica exatamente onde estás. Não saias dessa sala. Eu estava posicionado num escritório no 2º andar, deliberadamente visível através das janelas, mas com paredes reforçadas e uma sala de pânico atrás de uma estante. A isca perfeita que poderia ser extraída instantaneamente. Vidros se estilhaçaram no andar de baixo. Passos ecoaram pela entrada. Padrões profissionais de limpeza, armas em punho. Eles se moviam rápido, eficientes. Hannah Reed, uma voz chamou lá de baixo, com sotaque e fria. Sabemos que está aqui. O Sr. Versiani gostaria de falar consigo. Não respondi. Franco tinha sido explícito. Silêncio até que estivessem totalmente comprometidos. Os homens espalharam-se pela casa. Ouvi-os a limpar os quartos, a comunicar-se em frases curtas, a aproximar-se. Então a voz de Mateo no meu ouvido, tensa com fúria controlada. Temos o Sérgio. Interceptamos o veículo dele a 3 quarteirões da sua localização. Franco, inicie a extração. Tudo aconteceu simultaneamente. Os homens chegaram ao meu andar no momento em que a equipa de Franco invadiu vários pontos de entrada. Granadas de atordoamento, ordens gritadas. Os soldados profissionais que Sérgio enviara viram-se em desvantagem e cercados. Fui puxado para a sala de pânico por 2 guardas de Mattel. A porta reforçada com um chiado hidráulico lançou o pequeno monitor para dentro. Observei a equipa de Franco neutralizar sistematicamente todos os hostis. Nenhuma morte. Notei. Mattel queria os vivos, capazes de testemunhar. 20 minutos depois, o próprio Franco abriu a sala de pânico. Livre. Mattel quer você no complexo agora. A viagem de volta pareceu surreal. Chicago passou em faixas de luz, as minhas mãos ainda a tremer com a adrenalina residual.
Mateu convocou uma reunião do conselho completo, explicou Franco. Todos os capitães, todos os membros seniores da organização estavam reunidos enquanto falávamos. Sérgio, perguntei sob custódia, está seguro? Ele tem exigido falar com Mateu desde que o levamos. O complexo brilhava com luzes quando chegamos. A sala de conferências principal tinha sido convertida em algo entre um tribunal e uma sala de guerra. 30 homens enchiam o espaço, todos vestindo fatos caros que não conseguiam esconder a violência de que eram capazes. Mateu estava à cabeceira da mesa. E quando me viu, o alívio transpareceu na sua compostura, mas ele não se aproximou de mim. Não quebrou a formalidade do que estava a acontecer. Isto era negócio, e os negócios exigiam precisão. Hannah, espere na sala de observação com a equipa técnica, ele disse. Franco vai coordenar. A sala de observação partilhava uma parede com a sala de conferências, separada apenas por um vidro unidirecional e equipamento de áudio sofisticado. Eu podia ver tudo, ouvir tudo. Mateu tinha me colocado como testemunha, não como participante. Sérgio foi trazido sob guarda. O seu fato estava amarrotado, os lábios rachados desde que o tinham levado, mas ele movia-se com a arrogância intacta. Quando viu os capitães reunidos, algo brilhou na sua expressão. Não era medo, era cálculo, primo. Dirigiu-se a Mateu com desprezo familiar. Que encenação! Vamos mesmo fazer isto. Sente-se. A voz de Mateu transmitia a autoridade absoluta. A apresentação começou metodicamente. Franco exibiu registros financeiros nos ecrãs espalhados pela sala. Os fornecedores falsos, os milhões desviados, os documentos que levavam diretamente à rede de empresas de fachada de Sérgio. Anthony foi trazido, prestando depoimento que confirmava todos os detalhes. Observei os rostos dos capitães. Alguns mostravam choque, outros cautelosa neutralidade. Alguns pareciam justificados, como se suspeitassem, mas não ousassem falar. Sérgio riu. Anthony é um homem desesperado a tentar salvar-se. Ele geria as nossas finanças, controlava todos os sistemas. Se falta dinheiro, a culpa é dele, não das tentativas de assassinato. Mateu interrompeu, apresentando novas provas. O motorista do caminhão, a bomba, ambos pagos através de contas que controlas. Temos registros bancários, testemunhos de agentes capturados, homens que contrataste especificamente para me matar, circunstanciais, fabricados e explicados esta noite. Mateu reproduziu as imagens que tínhamos capturado. O veículo de Sérgio parou a 3 quarteirões da minha localização. Homens armados que atacaram o esconderijo, todos com telemóveis com mensagens de um número registrado em nome de Sérgio. Mandaste 6 soldados para raptar ou matar Hannah. Por quê? A expressão de Sérgio endureceu. Porque ela te tornou fraco. A sala ficou em silêncio. Comprometeu tudo o que construímos por uma estranha. Uma mulher que não sabe nada sobre o nosso mundo, as nossas regras. Deu-lhe acesso a informações confidenciais. Tomou decisões com base em sentimentos em vez de estratégia. Sérgio levantou-se, dirigindo-se diretamente aos capitães. Olhem para ele. Está distraído, emocional, a tomar decisões que nos colocam a todos em risco. A organização merece melhor do que um líder que prioriza os seus sentimentos em detrimento da nossa sobrevivência. Vários capitães mudaram de posição. Vi incerteza cruzar os rostos que estavam endurecendo contra Sérgio. Ela é um risco. Sérgio pressionou. Todos veem isso. Esta reunião, essas acusações, suas tentativas desesperadas de desviar a atenção da fraqueza de Mateu. Ele a escolheu em vez de todos vocês. E essa escolha vai destruir tudo o que nossos pais construíram. Através do vidro, vi as mãos de Mateu se cerrarem. Franco tocou seu fone de ouvido, depois olhou diretamente para mim através da janela de observação. Ele articulou. Agora, agarrei o portátil com o que tinha encontrado e empurrei a porta da sala de conferências. Todos os olhos se voltaram para mim. Hannah, Mateu começou. Ele não está errado. Coloquei o portátil sobre a mesa e abri os documentos. Sou uma estranha. Não compreendo o vosso mundo, as vossas tradições. Mas compreendo documentos,
registros financeiros, e o que descobri mostra que a traição de Sérgio vai além de roubar-vos. Mostrei os contratos que descobri durante a fase de planeamento, escondidos nos dados que Anthony tinha fornecido. São acordos preliminares com o cartel de Sinaloa, datados de há mais de 4 meses. Sérgio não estava apenas a planear assumir o controlo. Ele estava a planear trair-vos. Vejam os termos. Ele prometeu a eles 3 dos vossos principais territórios, as vossas rotas de transporte através do porto e informações operacionais sobre toda a vossa rede. A sala explodiu. Os capitães levantaram-se de um salto, gritando uns por cima dos outros. O cartel de Sinaloa era inimigo de todos, uma ameaça externa que eles passaram anos a manter afastada. Ele ia trocar as vossas vidas, as vossas operações, tudo o que construíram pelo apoio deles num golpe. Abri as comunicações a seguir, e estas mensagens mostram que ele já tinha começado a fornecer informações. Horários de embarque, rotações de guardas, nomes das vossas famílias. Sérgio lançou-se na minha direção. 2 guardas interceptaram-no antes que ele se afastasse 1 metro, empurrando-o de volta para a sua cadeira. Você destruiu-nos, disse um dos capitães com a voz trêmula de raiva. Fez de todos nós alvos, Anthony confirmou, com a voz vazia. É tudo verdade. Ele obrigou-me a facilitar as comunicações, disse que era um seguro. Eu não sabia a extensão disso até recentemente. É por isso que finalmente cooperei com o Franco. O Mateo caminhou lentamente até onde o Sérgio estava sentado, imobilizado pelos guardas. Chamaste-me fraco por escolher alguém que me desafiou a ser melhor do que os nossos pais. Mas escolheste trair todos os homens nesta sala por um poder que não foste forte o suficiente para conquistar. Isso não é força, Sérgio. É covardia. Ele virou-se para os capitães reunidos. Vou pedir uma votação. Sérgio Vani mantém alguma posição nesta organização ou é expulso? A votação foi unânime. Todas as mãos se levantaram a favor da expulsão. Então está decidido. A voz de Mateo era definitiva. Sérgio Virgini não faz mais parte desta família. O que acontece aos traidores não é esta sala que decide. Franco, leva-o. Enquanto Sérgio era arrastado para fora, ainda gritando acusações e palavrões, Mateo dirigiu-se aos capitães mais uma vez. Não vou pedir desculpas pela Hannah. Ela salvou a minha vida, salvou a nossa organização ao perceber o que todos nós não percebemos. Se isso me torna fraco, então aceito o julgamento. Mas ainda estou de pé. O Sérgio não está. E quem questionar quais são as minhas prioridades pode lembrar-se disso ao fazer as suas próprias escolhas. A reunião foi encerrada e os capitães saíram em grupos intensos. Alguns aproximaram-se do Mateo com promessas de lealdade contínua. Outros saíram em silêncio. Quando a sala finalmente ficou vazia, Mateo veio até mim. Não precisavas fazer isso. Colocar-se na frente deles. Sim, eu fiz. Isso acaba hoje. Chega de perguntas sobre o meu papel. Chega de rumores de que eu o enfraqueço. Olhei nos olhos dele. Eles me viram levantar. Agora sabem que não vou a lugar nenhum. Nem eu. Ele me puxou para perto, encostando a testa na minha. Obrigado por tudo. Lá fora o amanhecer despontava sobre Chicago. Em algum lugar da cidade, a minha vida ainda me esperava. Mas ali parada, após a violência e a traição, percebi que não tinha mais certeza se queria aquela vida de volta. Este mundo me conquistou. Para o bem ou para o mal, eu o escolhi. Escolhi ele. E não havia volta a dar. As consequências duraram semanas. O destino de Sérgio foi tratado de forma discreta e eficiente, de maneiras que eu não perguntei. E Mateo não se ofereceu para contar. Anthony foi diferente. Ele cooperou, forneceu provas, salvou vidas ao finalmente ceder. O conselho votou pelo exílio em vez da execução. Permanente, monitorado, despojado de tudo o que ele havia construído. Eu o vi deixar o complexo sob escolta armada, parecendo décadas mais velho do que quando o conheci. A promoção de Franco a subchefe aconteceu com uma cerimônia formal. Mateo o apresentou diante de toda a organização, declarando publicamente sua confiança e gratidão. Vendo Franco aceitar, vendo o respeito nos olhos de cada capitão, eu entendi o quanto Mateo estava reconstruindo cuidadosamente.
Cada gesto importava, cada palavra tinha peso. A propriedade se transformou em um centro de comando. As reuniões se estendiam pela noite. Os capitães chegavam para conversas privadas, saindo horas depois com um compromisso renovado ou totalmente afastados de seus cargos. Mateo era implacavelmente meticuloso, examinando cada operação, cada lealdade, cada rachadura potencial em sua fundação reconstruída. Eu fiquei, não porque precisava, mas porque partir parecia impossível. Meu apartamento existia em algum lugar em Chicago, intocado e à espera, mas a mulher que morava lá não existia mais. O trabalho mantinha-me ancorada. Os meus clientes nunca falhavam um prazo. Traduzia contratos e analisava documentos a partir de uma suíte que se tinha tornado o meu escritório, mantendo a reputação profissional enquanto vivia num mundo que os meus colegas não podiam imaginar. Mas a Jessica merecia melhor do que o silêncio. Liguei-lhe numa terça-feira de manhã, 3 semanas após a captura do Sérgio. A voz dela falhou quando atendeu. Hannah, meu Deus, onde estiveste? Estava a enlouquecer. Quase registrei um boletim de ocorrência por desaparecimento. Sinto muito mesmo. As palavras pareciam inadequadas. Podemos nos encontrar pessoalmente? Preciso explicar. Encontramo-nos para almoçar num restaurante do Mateo. Embora a Jessica não soubesse que o pessoal do Franco o tinha vasculhado 2 vezes, posicionando-se em mesas estratégicas, criando a ilusão de normalidade enquanto mantinham o controlo absoluto. A Jessica parecia mais magra, preocupada. Agarrou as minhas mãos assim que me sentei. O que te aconteceu? É complicado. Isso não é uma resposta. O seu aperto apertou-se. Desapareceste. Enviaste mensagens enigmáticas. Não atendias às minhas chamadas. Pensei que estivesses morta, Hannah, ou raptada, ou que tivesses conhecido alguém. A meia-verdade parecia mais segura do que a verdade completa. Alguém com problemas de segurança. Pessoas perigosas estavam envolvidas. Tive de ficar fora de vista para minha segurança. O homem do acidente? Os olhos dela arregalaram-se. Aquele que salvaste. Acenei com a cabeça. Não adiantava negar o que ela já tinha adivinhado. Quem é ele? Alguém poderoso. Alguém que vive de forma diferente de nós. Escolhi as palavras com cuidado. Mas alguém de quem gosto. Alguém que mudou a minha vida de formas que ainda estou a processar. Jessica estudou o meu rosto com a intensidade de alguém que me conhecia desde a faculdade. Estás diferente. Não apenas estressada ou assustada. Diferente como se tivesse visto coisas que não pode esquecer. Sim. A minha garganta apertou. É exatamente isso. Está segura? Tão segura quanto posso estar no mundo dele. Isso não é reconfortante. Eu sei. Apertei as mãos dela. Mas estou a escolher isso. É isso que preciso que compreenda. Não estou presa. Não estou a ser coagida. Estou a fazer uma escolha. Mesmo que seja complicado e assustador e nada parecido com o que eu planeei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Então, tu amas-o? Sim. E ele trata-te bem. Melhor do que eu mereço. Então vou tentar entender. A voz dela vacilou. Mas tens que prometer que vais continuar na minha vida. Não posso perder a minha melhor amiga porque ela se apaixonou por alguém perigoso. Não vou perder. Prometo. O almoço se estendeu até à tarde. Conversamos sobre tudo, exceto os detalhes que eu não podia compartilhar. Ela me contou novidades sobre o trabalho, a família, os detalhes mundanos de uma vida que agora parecia estranha. Contei-lhe sobre o trabalho de tradução, sobre aprender coisas novas, sobre sentir-me desafiada de maneiras que não esperava. Quando nos separamos, ela abraçou-me com força. Tem cuidado e liga-me mais do que uma vez por mês. Está bem, vou ligar. O Mateo estava à minha espera quando voltei. Ele levantou os olhos dos documentos espalhados pela secretária, com uma expressão indecifrável. Como correu? Ela está preocupada. Mas vai aceitar. Sentei-me na cadeira à sua frente. Eventualmente, ainda podes voltar, sabes, à tua antiga vida. Eu garantiria a tua segurança. Acomodar-te onde quisesses. É isso que queres? O que eu quero é irrelevante.
Trata-se do que tu precisas. Levantei-me, contornando a secretária até onde ele estava sentado. Então pergunta-me o que eu preciso. As suas mãos encontraram a minha cintura, puxando-me para perto. O que precisas, Hannah? Preciso de parar de fingir que posso voltar. Preciso de aceitar que mudei, que este mundo me conquistou, quer eu tivesse planeado isso ou não. Segurei o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra as minhas palmas. E preciso que me dê um papel real aqui. Não proteção, não uma prisão confortável, um propósito. Tenho pensado nisso. Ele tirou uma pasta da secretária. Esta é uma proposta. Cargo oficial como consultora estratégica com foco em negociações internacionais e análise de contratos. Teria autoridade para vetar acordos que parecessem suspeitos. Revê todos os acordos importantes. Aconselha em operações transfronteiriças. As tuas competências linguísticas e mente analítica são exatamente o que precisamos para expandir legitimamente. Li os documentos. Salário, benefícios, descrição clara do cargo. Parecia qualquer cargo corporativo, exceto pelo entendimento implícito do que a organização realmente fazia. Tenho condições. Diz-me quais. Mantenho a minha independência. Mantenho alguns clientes legítimos de tradução como cobertura. E por que quero? Não sou propriedade nem troféu. Sou uma parceira com voz igual nas decisões que me afetam. Olhei nos seus olhos e, se alguma vez quiser sair, sair de verdade, posso sair sem consequências. Concordo. Contudo, sem hesitação, sem negociação. Salvaste a minha vida, Hannah. Depois salvaste a minha organização. Devo-te tudo. O mínimo que posso oferecer é respeito e autonomia. Então sim, aceito. O beijo selou o acordo. Não apenas o cargo, mas tudo o que ele representava. Um futuro que eu não tinha planeado, mas que estava a escolher de qualquer maneira. 3 meses depois, o meu escritório no complexo parecia ter sido sempre meu. Secretária de mogno, paredes forradas com livros de referência em 6 idiomas, janelas com vista para jardins onde às vezes caminhava enquanto pensava em negociações complexas. Os capitães acenavam respeitosamente quando eu passava. Franco consultava-me sobre contratos suspeitos. Mateo confiava no meu julgamento sem questionar. Eu ainda traduzia para os meus antigos clientes, mantinha essa ligação com a pessoa que eu era normalmente. Mas, cada vez mais, o meu verdadeiro trabalho acontecia aqui, revisando planos de expansão, analisando propostas de parceria, identificando sinais de alerta e documentos que teriam custado milhões se fossem ignorados. Jessica ligava semanalmente. Nós nos encontrávamos mensalmente, sempre em locais controlados. Ela não sabia tudo, mas sabia o suficiente. Aceitou que a sua amiga havia escolhido um caminho diferente. Esta noite, Mateo e eu estávamos na varanda privada da nossa suíte, contemplando o horizonte cintilante de Chicago. O seu braço envolvia a minha cintura, familiar e certo. A proposta de expansão europeia, eu disse, inclinando-me para o seu calor. Terminei de rever os contratos. Milão parece promissora, mas as ligações em Frankfurt são questionáveis. Recomendo aguardar até podermos verificar melhor as suas credenciais. Anotado. Confio na sua avaliação. Ele deu-me um beijo na têmpora. Já pensou na viagem à Itália? 2 semanas, só nós dois. Milão, Roma, a costa. Misturando negócios com prazer. Sempre. A sua mão encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se, embora principalmente prazer. Mereces umas férias. Ambos merecemos. A cidade estendia-se infinitamente abaixo de nós. 1000 luzes representando 1000 vidas. Em algum lugar lá embaixo estava a mulher que eu traduzia contratos num pequeno apartamento, preocupada com o aluguer, prazos e coisas normais. Aquela mulher tinha salvado um estranho de um caminhão e mudado tudo. Tinha escolhido a curiosidade em vez do medo, a ação em vez da paralisia. Tinha se apaixonado por um homem perigoso e decidido que o risco valia a pena. Não me arrependi de nada. O que estás a pensar? Perguntou Mateo, interpretando o meu silêncio.
que eu deveria estar apavorada. Devia ter fugido no momento em que percebi o que tu eras. Por que não fugiste? Porque o terror e o fascínio são sensações muito semelhantes. E porque tu me viste, realmente me viste de uma forma que mais ninguém jamais viu. Virei-me nos seus braços olhando nos seus olhos. Eu escolhi isto. Escolhi-te. Escolhi uma vida complicada e perigosa, nada parecida com o que eu planeava. E escolheria novamente. Ótimo. A boca dele encontrou a minha, familiar e elétrica, porque não vou deixar-te ir. Completamente possessivo. Ficamos ali enquanto a noite se aprofundava, duas pessoas que se encontraram no meio do caos e decidiram construir algo a partir disso. O futuro era incerto, o perigo sempre à espreita, mas iríamos enfrentá-lo juntos, parceiros em todos os sentidos, e de alguma forma, impossivelmente, isso era mais do que eu jamais sonhara.